Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando hoje o nosso CERNcast, nosso primeiro episódio de hoje, que tem por título Ritmo de Festa. Você vai entender hoje o porquê desse título. Estamos com um convidado muito especial aí, mas a gente quer te dar uma reforçada aí na ideia para que você possa compartilhar esse vídeo, você possa comentar, coloca aí no Instagram, compartilha com o pessoal no WhatsApp, porque o tema de hoje vai estar top. Então, nós temos hoje como convidado, né? Ele é professor de educação profissionalizante, Isso. não sei como diz. Ele é pai do Timóteo, já foi encarregado de congregação, marido da Magda e hoje é superintendente da UMAG. Eu ia falar UMAG, quase deu uma travada aqui. Superintendente da UMAG, que nós estamos aqui com o William Misael. Boa noite, William. Boa noite, paz do Senhor, a todos que estão aqui conosco. Se está escutando de manhã, bom dia. Se está escutando de tarde, né? Boa tarde, seja muito bem-vindo ao CERNcast. Deus abençoe, muito obrigado aqui pelo convite e também pela oportunidade de estar com vocês. Amém, o prazer é nosso, William. E vamos direto pro assunto aí que a gente estamos passando aí pelos dias, né? Já passou alguns dias do carnaval. E nós queremos saber, né? Eu quero já fazer a primeira pergunta, introduzindo ao tema. William, qual que é a origem do carnaval e, né, desde quando se comemora, quais as origens dessa comemoração aí? Então, é uma festa folclórica, né? Então, ao longo das eras, essas festas elas sempre foram se transformando, né? Então, foram se apropriando de lideranças que foram assumindo as regiões. Então, a gente tem o exemplo principal, acho mais acessível na história, Grécia e Roma, né? Onde os deuses da Grécia foram trocados seus nomes para Roma. E as festas da mesma forma. Então, as festas também elas vêm de uma antiguidade, e o carnaval surgiu numa antiguidade do paganismo, e posteriormente essa festa ela foi aderida, né, por Roma, e por consequência, né, da conversão do imperador e o ingresso da igreja com o Estado e aquela mescla, então criando a Igreja Católica, se colocou então no calendário essa festa do Carnaval. Carnaval que é uma festa onde se celebra, né, a alegria, se celebra os prazeres da carne, os prazeres da vida, se celebra a fertilidade. Antigamente, né, antes de chegar no Carnaval do calendário cristão romano, era festas colocadas para os deuses, né? Então, era para Pan, era para Luperco, era para Saturno, era para outros deuses, aonde se agradecia, né, um novo ciclo que estava se iniciando, né, através da gratidão, né, das pessoas à fertilidade da terra, à fertilidade das famílias. Então, era uma expressão folclórica dotada de algumas divindades. E como tu disseste ali, depois de um determinado período, começou a querer misturar as coisas, né? E as pessoas começaram a tratar como se fosse, até utilizar uma desculpa como se fosse quase uma festividade religiosa cristã, né? Tipo, Exatamente. não, vamos entrar agora o pessoal acho que creio que chama de quaresma, né? Que é Isto. um período um pouco antes da Páscoa. Até depois eu quero que tu fale um pouquinho dessa relação com a Páscoa, mas a questão do pessoal, tipo, vou esbanjar agora porque depois eu tenho que manter tranquilinho, digamos assim, né? Exatamente, exatamente. E nessa festa, então, se aproveitava o novo ciclo, mas se esbanjava dos prazeres, né? Então, tinha toda sorte de prazeres aí colocados nessa festa, que antecedia a quaresma, né? Que geralmente era 40 dias antes da Páscoa. É interessante que o carnaval ele nunca cai na mesma data, né? Isso é uma coisa curiosa, porque o nosso calendário ele é solar, mas o calendário que a Páscoa é colocada é o lunar. Então dá uma diferença e o carnaval acaba sempre estando num final de semana, né? E às vezes dá 40 dias, 40 e poucos dias, mas geralmente a quaresma é isso, é a quarta-feira de cinzas ali, né? Já começa então a sobriedade, né? Na tradição cristã. E é interessante também falar do carnaval, porque ao longo das eras ele continuou evoluindo e ele chegou aqui no Brasil através dos portugueses, né? Então, hoje nós temos o carnaval no nosso país, é um dos mais conhecidos aí mundialmente,
pela forma como hoje a nossa cultura, né, estabelecida hoje no tempo que estamos, é uma cultura de nudez, uma cultura de relacionamento sem compromisso, uma cultura de muitas bebidas e tantas outras coisas que a gente vê aí pela televisão e também a gente vê aí como que está sendo, né? Se nós pegarmos aí, dermos um Google, a gente consegue acessar aí os carnavais mais antigos, onde era um pouco diferente as histórias, as narrativas e a comemoração, né? E hoje a gente tem então o carnaval da forma como está sendo. Sim. E William, agora a gente vai entrar num assunto um pouquinho mais polêmico também, que é: por que o crente não pode comemorar o carnaval? Na verdade, o crente pode comemorar o carnaval. Polêmica. Não é verdade? Porque o crente, ele tem a liberdade. O crente pode fazer o que ele quiser. Diferentemente das pessoas que estão sempre em pecado, estão sempre pecando, elas estão debaixo da lei do pecado, que é que Paulo ensina em Romanos. Agora, nós fomos chamados para uma liberdade. Nós podemos ir no carnaval, nós podemos fazer tantas outras coisas, mas nós não fazemos porque nós somos livres. Se tu tem a liberdade de escolha, então tu consegue ter verdadeiramente uma liberdade. Ou seja, nós podemos, mas nós não vamos, justamente porque somos livres e temos a capacidade de fazer essa escolha. Mas, gente, se eu quiser ir assim num bloquinho, eu posso. Bom, eu não vou beber, eu não vou dançar, tipo assim. Então tá liberado. Como que é? Então, tá liberado, vai, só que é aquilo, né? O ambiente que tu vai estar inserido pode acabar te prejudicando, pode acabar te levando a um ambiente de tentação e possivelmente a manifestação do pecado através da carne, né? Então isso é muito delicado, né? Muito delicado. Então tem que ser muito forte. Exatamente. Né? Então a resposta é essa, né? Pode, deve, não deve ir. Acreditamos que, de acordo com o nosso credo, de acordo com o que a gente entende da palavra de Deus, nós não precisamos correr certos riscos, né? E eu acho que ao longo aí do nosso episódio dá para a gente ir citando alguns versículos bíblicos para que também não fique somente no nosso achismo, na nossa opinião e vozes da minha cabeça, né? Sim. Certo? O Wikipédia, né? O Wikipédia, exatamente. Não é Wikipédia, não é ChatGPT, né? É a partir da Bíblia, né? Exatamente. No que a gente se baseia, né? Então, deixa eu ver uma perguntinha aqui muito boa. Aqui, ó, qual referência bíblica que a gente pode utilizar? Então, né, tu falou a gente se basear na Bíblia, né? Não Sim. É vozes da nossa cabeça, não é ChatGPT, não é. Então, eu quero saber qual referência bíblica a gente pode utilizar aí, porque normalmente também o pessoal tá na faculdade ou tá no colégio, né? Como, né, tu bem sabe, superintendente da UMADIC, lidamos com jovens, com adolescentes, e daqui um pouco o pessoal vai enfrentar esse embate, né, no seu dia a dia. Tá, mas por que tu não vai? Não, vai lá com a gente, é divertido, é legal, né? Então, o que o pessoal pode utilizar como referência para... Bom, pelo menos assim, ó, a Bíblia ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã, dizia um teólogo, né? E hoje no Instagram estão falando o seguinte, né? Estão falando muito sobre gatilhos mentais e tem até livros sobre gatilhos mentais. Então, eu vi isso e me ativou um gatilho. Eu ouvi isso e me ativou um gatilho. Isso parece ser muito novo, até porque a ciência da psicologia ela é muito recente. Só que a Bíblia, ela é infalível, inerrante, ela é a palavra de Deus, é a revelação da divindade, a revelação da palavra, é a revelação da sabedoria de Deus. E nos Salmos eu já encontro gatilhos mentais. No Salmo de número 101, no versículo de número 3, diz assim: não porei coisas más diante dos meus olhos. O que o salmista está dizendo isso? Ele diz que ele aborrece isso. Então, colocar coisas más diante dos olhos está falando sobre a influência que vai acontecer contigo. Hoje se fala muito dos gatilhos mentais, né? Ou seja, tu ser provocado em alguma coisa que tu viu, alguma coisa que tu percebeu, né? As estratégias das lojas, nós vamos pegar as lojas como exemplo, os melhores produtos eles estão na vitrine justamente para causar um impacto naquela pessoa que está vendo.
Então, eu observar certas coisas, eu ver certas coisas, aquilo vai acabar provocando em mim, na minha alma, uma certa tentação. Então, observa que o diabo usou isso para tentar destruir Jesus. Ele disse, olha, tu tá com fome, era uma necessidade de Jesus. Tu tá com fome, tu tá cansado. Se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então percebe que Jesus tinha todo o poder, Jesus poderia fazer todas as coisas, pode fazer todas as coisas, mas ali o diabo estava tentando, Jesus estava sendo tentado. E tentando através das próprias necessidades, provocando com seus olhos. Levou Jesus ao pináculo do templo e mostrou para ele, né? Te atira daqui para que os anjos, né, venham. E depois mostrou ainda, né, toda a glória da terra, prometendo para Jesus. Então perceba que os olhos são uma forma de nós sermos tentados a errar o alvo, ou seja, a entrar no ambiente do pecado. Então, um dos motivos é o Salmo de número 101, que diz, não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Em Efésios capítulo 5, né, Paulo diz que a gente não deve se associar às obras das trevas. E aí eu te pergunto, o que tem no carnaval? O que tem? É relacionamentos sem compromisso, que geram traumas, porque sempre num relacionamento sem compromisso vai ter uma pessoa que vai ficar mais interessada do que a outra. O que a gente vê isso? A gente vê muitos pais de famílias que agora estão abandonando a sua casa para viver uma vida devassa e imoral. A gente está vendo tanta coisa que acontece no carnaval e a gente vai estar lá no meio, né, vivendo naquele ambiente onde não há uma necessidade de viver. Por mais que me diga assim, vou lá para pregar o evangelho. É mesmo? Tem certeza que aquele é um ambiente correto? Tem tantas formas de nós pregarmos o evangelho através da rede social. A minha vida é uma pregação do evangelho. O fato de eu não estar lá já mostra que eu estou pregando. Por quê? Porque a minha ignorância muitas vezes também é uma mensagem. Quando as pessoas olham para mim, por que ele não vai? Por que ele faz assim? Por que o comportamento dele? É interessante quando Deus chama Israel, Deus dá uma missão para Israel. Vocês não se misturem com os povos da região. Então, é bem clara a missão que Deus deu para Israel. Eles deviam contrastar com o ambiente que eles estavam. Ou seja, eles precisavam ser diferentes. Eles precisariam... Isso envolve a cultura. Isso, né? Envolve a cultura. Tanto é que eles tinham uma cultura de vestimenta, eles tinham uma cultura de culinária, eles tinham uma cultura de rituais, né? Celebrações, tudo voltado para serem contrastantes. Enquanto todos os povos eram politeístas, né? Israel não, tinha um único Deus. Então a gente percebe o seguinte, nós fomos chamados para ser contraste. E muitas vezes a minha ausência em determinados lugares também é um contraste. Por isso que Paulo fala, não vos associeis às obras das trevas, né? Então nós fomos chamados a ser influência, fomos chamados a ser luz, mas nós precisamos entender quais são os ambientes que eu devo estar. E também não existe, né? Eu estou falando aqui para o nosso podcast, mas eu nunca vi, não conheço Superman evangélico, não conheço Mulher Maravilha evangélica, não existe. Eu conheço um homem na Bíblia que se chama Elias, que orou, fogo caiu do céu. Aí ele diz assim, conforme a minha palavra não vai chover. Conforme a minha palavra, e não choveu, olha a intimidade que ele tinha com Deus, a autoridade que ele tinha com Deus, a capacidade que ele tinha de fazer coisas sobrenaturais. De Deus dar essa liberalidade. De Deus dar essa legalidade para ele operar dessa forma. E ele faz aquela obra, né? E quando ele vê que o resultado não foi da maneira como ele pensou que seria, que a idolatria seria extirpada após aquela morte daqueles profetas de Baal, e ele recebe uma notícia de que Jezabel queria a morte dele, ele entra em depressão. E a gente está falando de Elias, né? Um personagem bíblico que nós olhamos para a vida dele e percebemos o quanto ele foi especial nas mãos de Deus. Tanto é que a forma como ele deixou a terra foi uma forma muito extraordinária, né? Foi uma forma miraculosa. E aí a gente olha para ele... Não é qualquer lugar que Não se é vê, qualquer lugar, exatamente. E aí a gente olha para ele e percebe que a forma como ele ascendeu, a forma como foi o ministério dele e a vida dele, não, né, inibiu ele de um momento de fraqueza. Ele fraquejou, ele desejou a morte. Então perceba, a gente não é forte, nós somos fracos. E aí é que Paulo deixa bem claro, enquanto eu sou fraco, então eu sou forte.
Então a graça de Deus, ela trabalha no ambiente não do orgulho, mas no ambiente da humildade. Quando Paulo tem um espinho na carne, quando ele fala em 1 Coríntios, 2 Coríntios lá, ele diz o seguinte, olha, foi-me dado, né, um espinho na carne e tal, e ele fala, eu orei 3 vezes para que tirasse de mim, e Deus falou, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Deus deixa bem claro que existe 2 campos que a gente vive, o campo do orgulho e o campo da humildade. No campo do orgulho é quando eu acho que eu tenho e eu acho que eu posso. No campo da humildade é quando eu olho para mim e eu vejo que eu não tenho e eu vejo que eu não posso. E quando eu estou nesse campo, eu sou totalmente dependente de Deus. E é aí que eu sou, então, guiado pelo Espírito para viver conforme o Espírito. Então, ambientes em que eu posso... Não, eu vou lá que não vai dar nada, eu confio em mim. Pode ter certeza, Satanás ele tem uma paciência muito grande. Ele não se preocupa para derrubar alguém hoje, amanhã. Ele está mirando daqui a 20 anos, ele está mirando daqui a 10 anos. Ele está só colocando as sementes certas e os lugares certos, preparando as emboscadas para que possa, então, derrubar a vida desse jovem, a vida dessa pessoa. E a gente está, até uma das perguntas aqui, está envolto por tentações, né? Então, no nosso dia a dia, já nós temos nossas próprias concupiscências da carne, e aí chega uma época em que o negócio, né, aparentemente está liberado aí para todo mundo, né? E aí a pergunta é, William, como que eu posso vencer as tentações? Tem uma outra pergunta assim, ó, como evitar alguns tipos de pensamento aí que a gente tem, né? Que aí no carnaval a gente quer liberar, quer ficar com todo mundo, como que é? A gente não. Né? Eu vou corrigir. Amém, senão já vou convidar ali o Fabiano pra gente orar por ti já. Não, mas a gente também coloca, porque daqui um pouco tem um pessoal que está assistindo que às vezes não é cristão, né? Sim. Então daqui um pouco é uma forma até mesmo de evangelismo. Ou a pessoa tá tipo, cara, eu tô aqui, né? O pessoal me convidou para ir num bloquinho lá, mas não, sei lá. Alguma coisa tá diferente em mim. Aí é que tá. É importante a gente entender o seguinte. Quando a gente está fazendo um podcast cristão, a gente está falando nossa linguagem cristã, isso atinge quem tem fé, né? Agora, uma coisa importante a gente declarar é que pela fé a gente consegue entender os conceitos, a gente consegue ler os versículos. Só que a palavra de Deus ela se afirma por si só. Mas a forma como a gente se comunica com o mundo são através de elementos do mundo também, né? Paulo tinha essa estratégia na pregação. E quando eu observo a geração que nós estamos vivendo, e nós vemos um grande evento que promove prazeres desenfreados, promove, né, sexualidade explícita, promove nudez, promove tantas outras coisas, eu desafio as pessoas a observarem e verem os padrões que a palavra de Deus diz e contrastarem com os padrões que hoje a sociedade está colocando. Porque se tu for ver, a gente está com uma geração de pessoas traumatizadas por relacionamentos que não têm dado certo. Hoje as pessoas estão com seus traumas, têm dificuldade de entrar em novos relacionamentos, justamente porque não querem mais se ferir, não querem viver mais as dores que já viveram, justamente por serem fruto de uma cultura do prazer imediato e do prazer sem compromisso. Porque no momento que eu busco o meu prazer e a minha satisfação, automaticamente eu estou usando a outra pessoa. E esse é o padrão bíblico que é contrariado. Ou seja, enquanto Deus nos mostra que eu preciso ter uma aliança para eu então ter prazer, já a cultura está mostrando que eu não preciso ter aliança e eu preciso apenas buscar o meu próprio prazer. E é aí que a gente está vendo pai abandonando família, é aí que a gente está vendo mãe traindo, pai traindo, filhos sendo criados sem amor, que lá na adolescência vão desenvolver ansiedade, vão desenvolver depressão, vão desenvolver tantas outras coisas. É só dar um Instagram aí e tu vai ver um monte de psicólogo aí já falando sobre os traumas da infância. Não é verdade? Aí a gente está numa cultura que não tem tempo para nada, que é uma correria, né? Principalmente aqui no Brasil. Então a gente trabalha, estuda e mal tem tempo. A internet está cada vez mais afastando quem está perto e aproximando quem está longe. Então, cada vez mais nossos relacionamentos estão muito flácidos, não estão sólidos.
Então tudo isso converge. Aí eu tenho uma festa que só promove ainda mais os prazeres imediatos, de uma maneira que eu tento apenas, né, colocar, né, um pouquinho de açúcar no amargor da minha alma. Então a gente percebe isso. Então é só olhar os resultados que hoje a cultura está tendo e verificar se realmente o modelo de Deus não é muito melhor, aonde tu luta pelo teu casamento. Né? A gente tem uma geração de jovens aí que diz não querem casar. E aí eu certa vez ouvi um especialista dizendo, eles não querem ou não podem. Porque hoje a gente tem uma geração que desacreditou no casamento e não está preparada para casar. Justamente porque não tem hoje modelos do que é ser um pai, do que é ser uma mãe. Então a gente está numa situação muito complicada. E o podcast hoje está falando sobre uma festa que promove e alimenta essa cultura, uma cultura completamente individualizada e colocada diretamente no relacionamento sem compromisso. Né? Tem um filme aí, né? Um filme secular que as pessoas assistiam, acho que é Uma Noite de Crime, né? Que é tipo assim, é o dia em que as pessoas podem cometer todos os crimes, né? Exatamente. E aí é o que as pessoas acabam fazendo, né, com o carnaval. Não, hoje eu vou extravasar, né? Isso, e o propósito do carnaval é isso mesmo, né? Na quaresma ali era o momento que tu não bebia, tu não, né, tu procurava fazer a penitência da tua carne, tinha toda essa consciência social de pecado, de penitência, só que naquele momento do carnaval era a festa para te desopilar, né? Para te fazer tudo aquilo que tu desejasse. Só que, na verdade, as pessoas têm feito tudo isso no dia a dia normal, né? Exatamente. Só que aí elas querem piorar, né? Exatamente. Não, agora vamos pro fundo do poço. Exatamente. Mas, Will, então... Questão, nós como jovens, pensa assim, ó, eu sou um jovem que a gente brincou ali, depois vocês vão orar por mim, que eu tô utilizando muito nós, assim, mas eu sou um jovem aí que, tô pensando lá, o pessoal me convidou, e eu tô pensando em cair em tentação, tem uma guriazinha, eu tô abrindo meu coração pra ti, né? William, o que tu diria pra mim, assim, para esse jovem, ou para mim, né, no caso, né, tá pensando em cair na tentação? Bom, primeiro lugar, pensar em cair na tentação já é estar cedendo espaço para o pecado. Né? Isso é uma coisa muito interessante, porque o que acontece? A gente precisa entender Romanos capítulo 6, que mostra que a gente foi justificado e libertos. Né? Deixa eu abrir aqui Romanos 6... que ele diz assim, ó, Romanos 6. Romanos 6 ele vai nos mostrar que é um texto que abre muito a nossa visão, onde ele diz o seguinte, ó, pois quando ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quando viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Paulo está mostrando aqui que existe a lei do pecado e existe a liberdade dada pela graça. A lei do pecado opera para a morte. Né? Então ele continua dizendo aqui. Ele diz o seguinte, ó, ele diz aqui, ó, também não ofereça os membros do corpo ao pecado. Olha que interessante. Ou seja, tu pegar o teu corpo e oferecer ao pecado. Né? Então, é aquelas... todas essas questões que nós já estamos discutindo aqui. Como instrumentos de injustiça. Quer ver um exemplo? O jovem está lá no bloco, encontrou uma mulher e se relaciona com essa mulher, só que ele não sabe, mas essa mulher, ela é casada. Então, acabou de acontecer um adultério, que vai ferir a outra parte. E esse jovem... Né, que cedeu à tentação, ele acabou sendo colocando o corpo dele como objeto de injustiça. Olha só que interessante. E Paulo está dizendo aqui, e como a gente falou, ó, não permitam que o pecado reine. Lembra que a gente comentou no começo que o crente pode ir? Pode. Porque está dizendo, não permita, ou seja, tu está permitindo que o pecado reine, porque tu já foi liberto dele. Sim. Agora, a presença do pecado continua aí. Todos os dias o pecado está ali, na nossa vida para tentar nos afastar de Deus e nos levar para a morte. Só que a gente foi liberto, né, pela graça, o Espírito Santo ele está em nós e ele opera em nós e ele nos guia.
Ele nos dá essa liberdade de escolha. Eu só permito porque eu tenho poder, eu tenho autoridade de permitir algo. Tá entendendo? Então o pecado vai entrar na vida desse jovem que nasceu de novo se ele permitir. Ou seja, que é no ambiente da tentação. Paulo diz para Timóteo, foge das tentações da mocidade. Porque é na mocidade, é na juventude que tu mais é tentado nessa área, principalmente a área sexual. Não é verdade? Se a gente observar toda essa parte científica da hormonização, dos hormônios e também toda essa parte psicológica que está sendo desenvolvida, ela acaba, causando então essas tentações. Então ele diz aqui, como instrumentos de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmo a Deus, ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Se tu está debaixo da lei, a lei agora, ela rege a tua vida. Agora, se tu está debaixo da graça, tu é livre pela graça. Então, por isso eu volto a dizer que o crente pode beber, pode fumar, pode fazer o que quiser. Só que, nessa condição, ele não vai ir para o céu e ele não está representando o caráter de Cristo. Porque o caráter de Cristo, ele é a paz, ele é o amor. Aonde um cristão está, o ambiente melhora e as pessoas melhoram também. O cristão, a ideia é que ele seja parecido com Cristo. Exatamente. E Paulo fala lá em Filipenses, ele diz o seguinte, se nós observarmos, ele diz o seguinte, a pergunta foi essa, Romanos 12:2, renovando o vosso entendimento. A tentação, ela começa na mente, ela começa nas imaginações. Quando esse jovem já está cedendo à tentação, significa que a sua mente já está se contaminando. Quer ver um exemplo? Talvez tenha alguém aqui nos escutando. Todo mundo se apaixona pela primeira vez. Todo mundo. É normal de se apaixonar na adolescência por uma colega, por um colega, por alguém. Se apaixona e aquela pessoa ali é o teu centro. Isso é muito normal e é uma reação neuroquímica ali muito forte às vezes. Aí, essa pessoa não respondeu, tu ficou mal, tu ficou triste. Existem músicas, que são músicas românticas, por exemplo, que elas vão retroalimentar esse sentimento. Não, bola pra frente, vamos seguir, eu não vejo mais a pessoa, esqueci dela. Só que tu começa a escutar algumas músicas, principalmente as românticas, uma sofrência da vida, e tu começa a remeter o teu pensamento de volta para lá. De volta para aquele passado que tu viveu. Uma pessoa que teve um relacionamento, terminou, por exemplo, vai ter músicas que vai alimentar aquele sentimento. Tá entendendo? Uma pessoa que usava drogas e escutava uma certa música, ele vai estar escutando aquela música um dia e vai ter aquela vontade novamente de utilizar droga, de fazer o que fazia. Os gatilhos que a gente comentou. Então, se tu está entrando no ambiente de tentação, a primeira coisa, Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, a tua mente precisa ser renovada. E só renova a mente quem se aproxima de Deus. É Bíblia, oração e bons amigos. Isso aí. William, acho que tu nasceu num lar cristão, né? Isso? Sim. Tá. Então, tem uma pergunta aqui, por que os jovens que nascem num lar cristão muitas vezes têm vontade de praticar hábitos do mundo? Porque nascer no lar cristão é uma coisa e nascer de novo é outra, Em João capítulo 3, a gente vê Jesus falando com Nicodemos e ele, vai lá, faz um banquete para Jesus, tudo, elogia Jesus, ele elogia Jesus ainda, e tudo, e demonstra ali um carinho, uma alegria de estar com Jesus. Só que Jesus olha para ele, não agradece nem nada. Jesus fala, cara, tem que nascer de novo. Ou seja, não é o ambiente que eu estou que determina quem eu sou, em Cristo. Nascer de novo, é interessante que a mulher samaritana, ela faz uma pergunta maravilhosa, que é uma pergunta assim incrível. Ela diz o seguinte, os nossos pais dizem que a gente tem que adorar nesse monte, mas vocês judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém. Mas afinal, como funciona isso? Jesus então olha e mostra para ela que a partir dele, a nova aliança, não é mais pelo ambiente nem pelo ritual. Jesus olha para ele e diz, agora o Pai está procurando verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Ou seja, em espírito e em verdade. Não é um ambiente que determina a adoração.
mas é o teu coração que vai determinar a tua adoração. Então, é um privilégio crescer em um lar cristão. E se você que está me ouvindo aqui é jovem, tem os pais cristãos, está sofrendo uma pressão, persevera. Por quê? Porque vai passar um tempo e tu vai agradecer a Deus pelo privilégio que é tu estar na igreja desde a tua meninice. Porque às vezes a gente conversa com irmãos que se converteram na fase adulta e eles dizem assim para mim, como eu gostaria de ter tido a minha juventude dentro da igreja. Então que nós possamos olhar esses irmãos e ver o privilégio que Deus nos deu de nascer no lar cristão. Mas agora, nascer no lar cristão não significa que a gente não vai ter tentações. Muito pelo contrário. O diabo está aí bramando como um leão, tentando tragar quem ele conseguir. Né? Então, estar no lar cristão, estar frequentando uma igreja desde pequeno, ser aluno da escola dominical desde pequeno, nada disso vai nos separar dos ataques da carne e do pecado, porque todos nós precisamos nascer de novo. É aquela frase que quem é filho de crente ouve, né? Filho de peixe, peixe não é, mas filho de crente não é crentinho. Exatamente, né? Filho de salvo não é salvinho, né? Tu não vai tem. Subir Exatamente, não tem. Na saia da mãe, na calça É do individual, pai. até porque biblicamente e espiritualmente somos todos irmãos, inclusive os nossos pais terrenos são os nossos irmãos também, Sim. em Cristo. Então, não existe uma salvação hereditária, né? Então, o que existe são os ambientes que Deus prepara para nós podermos, né, oferecer a Ele a nossa adoração. Isso aí. William, a gente está já encaminhando para o final aí, pro nosso bloco final. E eu gostaria que tu pudesse, né, daqui um pouco, dar uma mensagem assim, pro pessoal que está nos assistindo aí, aquilo que a gente já conversou anteriormente, ali um pouquinho antes, mas antes mesmo da nossa conversa, a gente sabe que Deus estava falando no teu coração alguma coisa. Então, aquilo que Deus tem colocado no teu coração, se tu quiser trazer uma mensagem para a juventude que está aí nos assistindo, e também, né, o pessoal que nos acompanhou, tivemos a conferência aí do Carnaval, então dá uma mensagem aí para o pessoal. Muito bem, então quero agradecer aqui estar com vocês, né, nesse podcast da CERN, que Deus abençoe esse projeto, que prospere muito, né, que seja muito abençoado, né, e que possa chegar e edificar aqueles que estiverem ouvindo. Me sinto honrado de estar aqui mesmo, ter recebido esse convite teu e do Fabiano. E eu quero dizer para você que está aqui, lembre-se da vida de Daniel. Daniel, ele sai de Jerusalém, ele nunca mais vê a sua família, ele perde seus amigos, ele sai do ambiente da igreja, ou seja, do culto que ele participava, ele é levado escravo para a Babilônia, e lá em Babilônia, junto com muitos outros jovens, eles são colocados, né, para um curso, onde esse curso precisaria comer da mesa do rei, onde essa mesa tinha elementos que eram pecaminosos, que não eram aprovados pela lei de Deus. E Daniel é um grande exemplo de que é possível vencer meios e ambientes de tentação. Então, nós estamos vivendo numa geração, primeiro, dopaminérgica. Hoje, mais do que nunca, a gente está quase sendo escravizado pelas telas. Nós estamos usando esse meio digital para, de alguma forma, tentar abençoar a vida de você que está nos assistindo e a vida de quem estiver nos assistindo. Mas a gente sabe que isso aqui tem colocado vício na vida de muita gente. Muita gente está deixando a sua vida ser levada para essa dopamina que as telas estão causando, né? Então já estão, tem lá na Inglaterra já cunharam, né, o termo brain rot, né, que é cérebro podre, porque está tendo um efeito, né, neurológico muito forte na humanidade. E tu lida muito com jovem, então... Eu percebo já há 12 anos, então, com essa carreira, né, de educação, eu consigo perceber o quanto a geração de agora está ansiosa, a geração de agora está impaciente e ela está com dificuldade de aprendizagem. Por quê? Porque hoje ela não tem paciência de escutar 15 minutos, não tem paciência de ver 20 minutos e não entende que o conhecimento ele só é adquirido através da dor. Eu tenho que sentar, eu tenho que estudar, eu tenho que calcular, eu tenho que cansar. E é muito mais fácil eu ter uma dopamina mais rápida ali, dentro de uma tela, assistindo alguma coisa que me deixa ali num prazer instantâneo. Então a gente está vivendo isso. E esse é o desafio. E eu quero dizer para você que está me assistindo que você é a geração de Daniel. Que por mais que não estivesse no ambiente, aqui tem um mistério de Daniel maravilhoso, é que Daniel sai de Jerusalém, mas Jerusalém não sai dele.
Ele sai do ambiente de culto, mas o culto não sai dele. Ele sai do ambiente da exposição da palavra, mas a palavra não sai dele. Olha que interessante. Ele vai lá e ele sabe, o que está na mesa eu não posso comer. Ah, mas não tem ninguém vendo. Os meus pais não estão aqui, os sacerdotes não estão aqui. Eu estou aqui com essa galera e ainda eu tô bem, eu estou comendo o melhor da terra. Mas ele tinha uma aliança com Deus e ele sabe que aquilo que ele recebeu de Deus era muito maior do que os prazeres da terra. A Babilônia não estava nele. A Babilônia não entrou no coração dele. Então, meu jovem, eu quero te dizer o seguinte: não troque um futuro extraordinário por um momento de prazer. Um momento de prazer instantâneo pode trazer uma curva na tua vida que será uma curva que tu pode responder para o resto da tua vida. Fica firme como Daniel ficou. E Daniel, diz a Bíblia, que assentou no coração não se contaminar com os manjares do rei. Manjar é uma palavra de algo delicioso, de algo saboroso, de algo que enriquece os olhos. Então, era um ambiente de tentação, mas Daniel a colocou no coração, porque do coração procedem as saídas da vida, diz a Bíblia. Ou seja, o centro da vontade de Daniel estava colocado o seguinte: eu vou agradar o meu Deus. Então, coloque no teu coração. Segundo, tem amigos espirituais. Isso aí que eu ia comentar. Daniel tinha amigos. Porque Daniel tinha amigos. Daniel, quando foi revelar o sonho do rei, ele procurou os seus 3 amigos, Azarias, Ananias, Misael, procurou os 3 e disse: olha, gente, me ajuda em oração, vamos jejuar, porque o rei ele vai castigar o nosso povo, ele quer muito saber o que significa esse sonho. E eles oraram e jejuaram. Então procure amigos que orem e que jejuam. Sabe por quê? Eu tenho uma frase que eu digo quando eu falo sobre amigos para jovens, que eu digo o seguinte: me mostra os teus amigos e eu te mostro o teu destino. Porque as pessoas que andam com a gente, geralmente são as pessoas que têm os mesmos valores que eu tenho. A gente gosta de utilizar o jugo desigual para relacionamento, mas isso vai além, vai também para amizade. Um jugo desigual de amizade, que é um relacionamento também, né? Um relacionamento de amizade. Então me mostra os teus amigos e eu te direi qual é o teu destino. Porque com quem tu tá andando vai mostrar quem vai ser, onde tu vai chegar e como tu vai se comportar. Então tem amigos espirituais. E por último, leia a Bíblia. Porque Daniel leu Jeremias e entendeu os tempos. Ele interpretou os tempos. E ele sabia que aquele castigo, lá no final da vida dele, ele sabia que aquele castigo que Israel estava sofrendo estava chegando ao fim. Não existe nenhuma tentação que vai durar para sempre. Não existe nenhuma dificuldade que vai durar para sempre. A vida é feita de momentos, a vida é feita de estações. Existem estações maravilhosas e existem estações difíceis, só que nós estamos numa direção maravilhosa. Nós iremos sair deste campo terreno, desse espaço-tempo, para ir para a eternidade, aonde lá a tristeza, a dor, a ansiedade, a depressão não tem poder. É o reino de Deus e a glória eterna do Pai. Amém. Obrigado, William, por ter participado com a gente aí do Obrigado, nosso eu que primeiro agradeço. podcast aí do Podcerne, né? Amém. E a gente gostaria de agradecer você também que está aí nos assistindo de casa por ter ficado até o final, ter curtido, ter comentado, ter compartilhado com o pessoal aí. Amém? A gente gostaria de te abençoar nessa noite e te convidar a estar com a gente no nosso próximo episódio aí. Nós não sabemos ainda quando será lançado, mas nós sabemos aí qual que é o tema e logo estará aí nas redes sociais, fica ligado e é isso. Obrigado, William, mais uma vez. Deus abençoe tua casa. E é isso, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau.